Esse resumo foi a segunda mentoria ao vivo do Pablo, que aconteceu dia 15/9. Bom dia, bom dia. E essa mentoria aconteceu no Facebook. Bom dia, boa tarde e boa noite, porque vai ter gente de todos os horários, todas as nações, todos os continentes vendo essa live aqui depois. Bom dia, Célia. E aí, então, como que nós começamos? Fazendo o boot cerebral. Quem é que tá com saudade do boot cerebral aí, minha gente? Tinha gente com saudade do boot cerebral, não? Tinha não? Pois bem, vamos lá. O que você vai fazer então? Mentalizar o que você quer para sua semana, né? Porque nós ainda estamos na terça-feira, então você pode fazer essa mentalização pela semana. Como que você vai fazer essa mentalização? Vai ser um pouco diferente. Essa mentalização vai ser pela semana, é a semana da comunicação. Se comunique na alma, você tem que trazer essa clareza, não pular o raciocínio. Por isso que às vezes você vai ter que ler, igual eu tô lendo aqui, não parece? Nossa, Lorena, você tá lendo? Sim, eu peguei esse hábito, agora eu já virei jornalista, gente. Jornalista faz assim também. E vocês acham que o papo não faz? Não é assim também? Eu tenho quase certeza que é. Quando os conceitos são teóricos, ele faz assim, porque não tem condição. Não tem condição. Aí, então, o que é o boot? Para quem tá começando aí agora e nunca ouviu falar do boot. O boot, gente, é um reiniciar, igual o computador, igual um celular, precisa de carregar. Você vai estar fazendo esse boot diário, buscando esse resultado da semana todos os dias. Então é interessante que você faça esse seu boot diário todos os dias. Ai, precisa de ser desse jeitinho aqui que o Pablo normalmente faz? Não, você faz do seu jeito, né? Cada um tem seu jeito, seu cheirinho, a sua essência. Então, às vezes, você só quer falar assim, ó, Lorena, meu tempo tá tão rápido, assim, corrido, acelerado, eu só quero falar assim, Deus abençoe meu dia. Gente, isso é um boot? Por mais rápido que seja, se você tiver confiante, se você tiver confiança, isso é o suficiente, tá bom? Então faça seu boot diário, buscando o resultado da semana, todos os dias, mentaliza e usa disso, tá? Mentaliza, gente. Então vamos fazer o boot agora. Eu não vou ficar de pé porque eu tô de pijama na parte de baixo, viu? Então você fica de pé, abre bem as pernas, entra na posição de poder, mãos na cintura, levanta o queixo, enche o pulmão, respira e não pira, fecha os olhos, respira. E eu vou falar o meu boot, que na verdade não é o meu, é o do Pablo. E ele falou assim: essa é a semana da comunicação, onde um batalhão de generais, de homens e mulheres vão se expor na fala. Vão abandonar timidez, vão fazer lives, vão começar. E eu já começo a ver. Faça essa live para treinar pessoas que colocavam pressão, não vão mais fazer isso. Pessoas que colocavam pressão em você não vão mais fazer isso. Vão fazer perguntas e eu consigo ver um batalhão colocando pressão nessa terra. Arrumando problemas, resolvendo problemas, conquistando ambientes e depois delegando aquilo que fazem. E acima de tudo, essa comunicação traz verdade onde eles estiverem. Essa comunicação vai trazer verdade onde vocês estiverem. Eu vejo muitos palestrando, amém, Senhor? Criando métodos e não importa a área. Vão criar e comunicar uma linguagem nova. A sua comunicação, ela vai ser encantadora, brilhante e vão querer saber o que tem por trás do que você está fazendo. Então respira, não pira. As palavras, insights, os códigos vão fluir naturalmente da sua boca. Aquela confusão, sabe? Aquela confusão trava. Não, você não tem mais. Aquela confusão tá travada agora. Você não tem mais. O seu cérebro já começa a amadurecer agora, porque você nasceu
para comunicar e já é. E você abre um sorriso mecanicamente e fala: eu sou um comunicador. E você escreve aí: eu sou um comunicador. Eu sou uma comunicadora. Bom dia, Larissa. E aí, o que é comunicar, gente? O que é comunicar? É só fazer isso aqui? Não, comunicar não é só o ato de falar, é o ato de ficar aqui também expressando. Mas não precisa ser assim, né? Essa coisa acelerada. E aí, o fluir da energia também. Põe esse fogo para fora. O comunicar, gente, ele faz parte da sua identidade. Faz parte da identidade. Você é um comunicador por natureza. Você é um comunicador por essência. Por que você é um comunicador por essência? Deus, ao falar, tudo criou. Deus, no falar, tudo criou. Deus criou você também ao falar. Ao falar, Ele tudo criou, né? E disse isso, e disse aquilo, e foi criando, né? Quem tem poder é assim, falou, criou. E você é filho do Criador, sabia? Falou, criou. Então, comunicar faz parte da sua identidade. Você é um comunicador, faz parte do relacionamento humano. A comunicação, por exemplo, brilhante que o Silvio Santos tem, não sei fazer aquilo, quem quer dinheiro? O Silvio Santos, ele é uma pessoa brilhante em termos de comunicação. Na verdade, não é que ele é brilhante em termos de comunicação, ele é simpático, assim como eu. Então, na verdade, o que o Silvio Santos tem? Ele tem uma fala nobre. E não tem muita gente na TV fazendo isso. Ele tem classe, né? Eu não tenho, não, gente. A Viviane disse aqui, a Gleide disse: eu sou uma comunicadora. Eu sou uma comunicadora por natureza e por essência. É isso, gente. Então, nós temos que ter um diferencial na comunicação. Tem gente que já é mais palhacinha, né? Para comunicar. Então, é seu jeito. Eu vou engessar que eu de fato tenho esse jeito? Bom dia, o Douglas chegou de Portugal. Olha, essa live já é internacional, gente, intercontinental. Eu falei para vocês, pessoas de todos os continentes vão assistir essa live. E aí você cria essa comunicação, você fala isso, você cria realmente a existência disso, entendeu? Então, o que nós não podemos esquecer? Vocês são comunicadores do reino. E o que vocês têm comunicado? O que vocês têm comunicado? A verdade? Família? Prosperidade? A comunicação, gente, ela não é só uma forma. Você comunica a sua potência, o seu potencial. Aí o Pablo até explicou, né, querendo aparecer, é claro, que ele almoçou, né, assim, com o presidente Bolsonaro esses dias para trás, e ele falou assim: presidente Bolsonaro. É claro que eu não sei como que ele disse especificamente, mas ele contou a história o seguinte, que ele almoçou com o presidente Bolsonaro e que ele almoçou com o presidente Bolsonaro. Ele ficou fazendo essa aí. Tô brincando, gente. Não, ele não fez, não. Aí o que ele disse? Presidente, se o senhor parasse de fazer tanta afirmação e começasse a fazer perguntas, talvez o senhor diminuiria a quantidade de polêmicas que anda tendo na imprensa, né? Então ele falou para ele que 80% dos problemas dele se resolveria se ele passasse a fazer perguntas, porque toda afirmação que ele faz vira polêmica. Ok? E aí ele falou: ok, Pablo, vou acatar essa sua brilhante ideia, vou levar aos... enfim, Lorena, para de tentar imitar o Bolsonaro, que já deu. Então, ele pegou e explicou para o Bolsonaro o seguinte: Bolsonaro, não existe manchete com pergunta. Então, ao invés de ficar fazendo afirmações que só te lasca, faça perguntas. Não entregue afirmação. E você, como um bom comunicador, se você chegar num local e não saber nem como começar, como eu começo, faça perguntas.
Não comece fazendo afirmações num ambiente que você ainda não conhece. Não comece fazendo afirmações num ambiente que pode ter uma armadilha para você, que é o que acontece com o senhor Bolsonaro, que vive num campo minado, né? Todo lugar que ele vai, existe lá um monte de gente querendo ferrar com ele. Então faça perguntas, porque não tem normalmente manchetes com perguntas. O medo, gente, o medo ele é filosófico. O medo de sobrevivência, existe um medo de sobrevivência e quando o medo é emocional, ele vai acionar, está acionado. Quando o medo emocional está acionado, eu penso que eu vou morrer se fizer algo. Quase me senti a Dilma. Medo fisiológico é um medo de sobrevivência. É um medo que você tem de morrer de repente, né? Isso é o medo fisiológico que acaba sendo ativado em você. E quando o seu emocional está acionado, você pensa que você vai morrer se fizer algo. Quem nunca pensou que ia morrer por falar em público? Gera muito medo nas pessoas falar em público, entendeu? Nossa, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo esse medo de falar em público. Porque aqui eu não estou falando para o público, né? Aqui eu estou falando para o celular. Olha, o Douglas disse, não concordo. As afirmações fazem parte da expressão apelativa de linguagem. Perguntas é apenas mais um canal. Depende do que se quer. Segundo o Pablo, é para evitar treta que você faz perguntas. Se você fizer mais perguntas do que dar afirmações, você vai estar evitando polêmicas. Mas Pablo, né? Como se diz, né? São só opiniões. Gente, continuando. A comunicação, ela é uma frequência, uma clareza, que quando eu resolvo entregar a mensagem para você, eu tenho que entender o retorno daquilo que quero te passar. Você tem aquela responsabilidade do que a pessoa entendeu. A pessoa de fato entendeu aquilo que você transmitiu. Então, você tem que sempre ter esse retorno. Falei, eu quero sim um retorno. Já ouvi pessoas falando que preferia a morte do que falar em público. O Jarbas disse. Gente, acontece muito. Acontece muito. Olha, para vocês terem uma noção, uma revelação. Quando eu fazia faculdade, nossa, tadinha da menina, estudava que era uma maravilha, saía bem nas provas que era uma maravilha. Tinha um medo de apresentar trabalho que era uma maravilha também. Por quê? Eu tremia. Então, o que acontecia? Já me dava aquela adrenalina, né? Assim, eu ficava morrendo de medo mesmo de falar. E aí, quando eu ia falar lá na frente, tipo, eu falava bem. Só, assim, porque eu me preparava realmente, eu estudava. Só que o que acontecia? Quando eu começava a falar e eu percebia que eu tremia, o fato de estar tremendo me fazia tremer mais ainda, me fazia ficar mais nervosa ainda. Só que quando eu pegava também, que eu começava, que aquele medo passava, era só o início. Quando aquele medo passava, meu filho, eu dava aula. Aonde desliga essa menina? Aí eu pegava com tudo, sabe? Eu falava muito. Só que tinha esse medo inicial, esse tremor um tremor essencial, inclusive. Que hoje eu tomo um medicamento para controlar isso, esse tremor essencial, sabe? Que depois eu descobri que eu tinha que tratar isso, na verdade. Bom, e o que acontece? Então, existem pessoas que têm esse medo. E eu fazia faculdade, estagiava direito, né, com um juiz aqui em Trindade mesmo. E sonhava em ser juíza. Eu vou ser juíza, eu vou ser juíza. Quando eu descobri que para ser juíza eu tinha que passar numa prova oral, não, eu não vou ser mais juíza. Eu engavetei meu sonho de ser juíza por conta da prova oral. Porque eu pensava, tá doido, eu não vou dar conta nunca. Não, Gleide, vou te contar, viu? A Gleide, ela me copia em tudo. Como assim? Até no tremor essencial. Então, o que acontece, gente? Não dá pra entender quem que é cópia de quem, né? O que acontece em relação ao falar em público? Quantas oportunidades você já abriu mão por medo de falar em público? Então, é algo que a gente realmente precisa
desbravar, porque senão você fica só empacando seus sonhos, né? Nesse caso aqui, voltando ao que a gente estava explicando, você tem que tomar cuidado com o que você transmite, com a frequência, com a clareza daquilo que você envia, porque além de você enviar, você tem que ter essa capacidade de receber. A ideia é justamente receber de volta, ter esse retorno daquilo que você passou, se de fato foi claro e evidente. Aqui o Jarbas disse: já falei para mais de 300 pessoas e ainda passando a imagem para um filme, mas para dizer a verdade, dá aquele frio na barriga, mas depois que começa, já era. A Maia entrou, bom dia. Minha família deixou essa herança, tremor essencial. Sim, a minha família também tem esse detalhe aí. Verdade. Gente, o que acontece? Lembrei aqui de uma coisa. O Jarbas disse sobre essa questão. Escreva um livro, do temor essencial a uma mensagem explosiva. Nossa, gente, quantas ideias o Douglas disse aqui. O Jarbas falando sobre essa questão da gente, de mesmo ter esse hábito da comunicação, ter essa facilidade de levar a mensagem, ainda sentir esse frio na barriga. Existe uma música do Gonzaguinha que fala isso. Que ele pega e fala que quando ouvir a minha voz, por favor, entenda. Eis aqui um peito aberto, coração... Eu sei que ele pega e fala que ele tá sofrendo. O artista falando que ele sofre, né? No momento ali que ele sobe os palcos, que ele dribla o medo. Então, porque às vezes a gente pensa, não, um artista não sofre com isso. E ele pega e fala que ele sofre sim, toda vez que ele vai subir no palco ali, ele sofre novamente. E é uma música linda. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Eu não lembro mais a música. Eis aqui uma pessoa se entregando. É essa força estranha. E ele fala, né, dessa dificuldade quando ele sobe no palco. Inclusive eu ouvi o próprio Padre Fábio de Mello um dia explicando essa música. Essa dificuldade que as pessoas têm de enfrentar, de ir à frente. E que às vezes acontece de você cair também, sabe? Às vezes acontece de você cair também, de você falhar também. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ter essa atitude de levar o escorregão e se levantar novamente. É normal que no começo você passe por certos tropeços, né? Então, gente, você tem que ter responsabilidade na comunicação. Comunicar não é simplesmente comunicar. Não é algo que você faz jogando palavras ao vento. Você tem que jogar essas palavras, mas você tem que ter a responsabilidade do retorno dessas palavras também. E o que faz isso ficar poderoso? O que faz a sua comunicação ficar poderosa? Segundo o Pablo Marsare, perguntas. E você vai ficar insuportável, porque as perguntas vão revelar a sua intenção. Olha para uma criança, sabe? Se você esqueceu como que faz isso, né? Viviane, você que tem filhos pequenos, olha para uma criança, o que eles fazem? Pergunta o tempo inteiro, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A intenção deles é o quê? Te irritar. Às vezes a intenção dessa criança é te irritar, mas não, gente, é a curiosidade, é a inocência daquela criança ainda, daquela curiosidade, e ela tá buscando ali informações para que ela de fato venha a crescer. Você também, através das perguntas, você vai buscando informações para que aquela comunicação de fato possa acontecer. Você vai buscando argumentos. Então, quando você for falar, faz pergunta para o público, que é o ato de transferir a pressão. Quando você, por exemplo, eu fiquei imaginando isso porque é um pouco o meu contexto. Se eu fosse hoje numa igreja pregar, vamos assim dizer, aí as pessoas vão todas olhar assim, cara, você não é nem pastora, por exemplo, né? Você nem é um pregador profissional, você nem é nada do tipo, tá? Então você já chega numa pressão muito grande, porque você está se atrevendo a falar da palavra de Deus, mas você não é aquilo rotulado pela sociedade que seria o aceitável para se falar, né? Uma pessoa para comunicar sobre a palavra de Deus.
Então, quando você já chega num lugar onde tem uma pressão muito grande sobre você, tipo, quem é você na fila do pão, ao invés de você ficar ali se martirizando com essa pressão, você transfere essa pressão para o público. Você vira para o público e pergunta para eles o que vocês esperam disso aqui hoje, quem vocês acham que eu sou. Sejam sinceros. Tarará. Então você transfere para o público essa pressão. O que vocês esperam disso aqui? A pessoa vai estar revelando o coração dela para você. Ela já destrava. A pessoa, se ela já estava com aquela sensação, vamos ver o que ela vai fazer? Não, ela jogou a responsabilidade para mim. Ela jogou a bola para mim. Agora eu vou ter que dar essa devolutiva e em cima dessa devolutiva é que ela vai começar a falar alguma coisa. Você sonda o território. Eu achei isso bem interessante. Em sala de aula seria algo muito interessante. Numa palestra que seria algo bem interessante. Porque às vezes você chega num ambiente e já vai passando conteúdo. E não existe esse diálogo. E não existe essa interação. E é justamente essa interação que vai fazer essa comunicação ficar gostosa, ficar algo que você quer continuar ali fazendo e nem vai ver o tempo passar. Então, assim, as pessoas, elas querem essa interação na conversa. Se você faz isso jogando perguntas, vai ser algo bem mais agradável, né? Vai fluir bem melhor. Então, você não vai ficar falando bobeira, você vai descobrir também as intenções dessas pessoas, o que de fato elas querem ouvir. E, segundo ele, 80% dos seus problemas vão se resolver se você fizer a pergunta. Os seus problemas vão se resolver. Então, quando uma pessoa estiver... Bom dia, Joseline. Bom dia. Quando uma pessoa estiver fazendo algo errado, pergunta assim, ó. O que levou você a fazer isso? E sorri. Porque às vezes as pessoas pegam, né, e já ficam todas estressadas. Tem uma pessoa fazendo algo errado e você chega, por que você errou? Eu imaginando, né, gente, assim, uma pessoa bem estressada. Não, você, ao invés de chegar naquela pessoa já falando, você errou isso, você fez aquilo, procure saber a intenção daquela pessoa e sorrir. Daí a pessoa vai revelar a intenção dela. Olha só. Em termos de erro, quanto é interessante, voltando novamente à questão das crianças. Eu sei de uma história de uma criança que a mãe tinha acabado, não sou eu, gente, a mãe tinha acabado de comprar um carro e a criança foi lá, pegou uma pedra e riscou o carro, sabe? Foi lá e riscou o carro, riscou bastante o carro novinho da mãe. E a mãe, na hora que viu aquilo, queria matar a criança. Lógico, né? Um carro novo. Mas a criança estava encantada e foi lá desenhar no carro novo com uma pedra. E aí a mãe queria explodir. Mas por sorte tinha uma tia muito sábia por perto, que não sou eu, gente? Embora possa até ser a pessoa sábia. E falou assim, não, calma. Irmã, calma. Você não vai explodir com essa criança assim de imediato. Pergunte para ela o que levou ela a fazer isso. Para essa criança. Minha filha, por que você fez isso? E a criança respondeu, eu escrevi que eu te amo, mamãe. No carro, gente. Então, assim, olha só se a mãe ia querer matar essa criança agora. Tudo bem que o prejuízo em si existiu. Mas foi uma pergunta que ela resolveu fazer para uma criança e a criança revelou a intenção do coração dela. Por mais que aquilo parecesse uma arte, né? E de fato foi uma arte. Mas assim, a gente tem que... Tudo bem que isso é um fato de mãe e filho, mas isso é na nossa vida também. Você não sabe, talvez a pessoa deu o melhor dela. Talvez a pessoa deu o melhor dela e você já chega explodindo com tudo porque a pessoa não fez do jeito que você queria. Então é sempre bom fazer perguntas primeiro, bem punk mesmo. Bem punk mesmo. Ai, se você é comunicador, a responsabilidade da mensagem é sua, é você que entrega e você tem que sempre validar o retorno.
mensageiro, você é o mensageiro. Eu, por exemplo, aqui sou o mensageiro. Você é o receptor, é quem tá recebendo essa mensagem e tá me dando uma devolutiva. Igual aqui, eu acabei de contar uma história e o maestro Marcos já veio aqui com putz, que punk, uou, a Viviane veio com coração. Então isso tudo são devolutivas, de que gostou dessa história. Ó, hard rock. Então teve muita coisa que me mostra que houve essa devolutiva. Na internet é muito mais fácil essa questão da devolutiva, né? Mas também, quando você estiver num público, a devolutiva não é tão complicada assim. Porque você deve se centrar numa pessoa que você percebe que ela é nobre no meio daquele público. E com aquela pessoa você vai ter uma noção exata se está sendo aceito aquilo que você fala ou não. Porque uma pessoa nobre, normalmente ela não vai te criticar. Ela vai aceitar o que você está falando de bom grado. Fazer perguntas e rezar junto, porque é muito difícil se acalmar numa hora dessas. Bom dia, Valdenice. Luciana entrou aí, bom dia. Então, gente, vamos continuar aqui. Você precisa sempre checar se as pessoas estão entendendo aquilo que você está falando. Então, na internet isso é algo muito bom, mas na vida pessoal, na vida real, até parece que isso aqui não é vida real, né, gente? Quando você estiver de frente realmente um público, você vai ter que analisar as expressões. Às vezes tem um lá assim, ó. Então, assim, você vai perceber que aquela pessoa está entediada. O que você está falando não está legal. Eu vou ter que mudar todo o meu discurso? Não, você já pode mudar fazendo perguntas, fazendo com que essa pessoa venha a interagir. Porque senão ela não vai realmente gostar daquilo que está sendo falado, né? Tá, então vamos continuar aqui. Comunicação, então, ela tem que ter essa devolutiva. Você tem que ter esse cuidado de ensinar e ver a resposta. É tal como um professor mesmo. Descobrir o que está por trás. As afirmações vão sempre trazer problemas. Porque às vezes, igual eu vim aqui hoje já, ainda bem que não é minha, é do Pablo. Eu disse para vocês que o Pablo disse que 80%, se você em 80% trabalhar com os passarinhos, estão aqui participando da live também. Se vocês contribuírem em 80% em perguntas dentro de uma comunicação, isso já vai evitar problemas. Mas o Douglas já veio e disse que não concorda. E deu as razões dele de não concordância. Mas tá vendo? Isso aqui foi uma afirmação que o Pablo fez, que 80% dos seus problemas se resolveria se você fizesse perguntas. Tá vendo aqui a problemática de uma afirmação? Se você apresenta uma afirmação categórica, com dados inclusive, é mais fácil que uma pessoa venha a te contestar. Por isso que é interessante que quando você for fazer uma afirmação, você o faça com embasamento no nome de outra pessoa, de uma pessoa que tenha lá a sua relevância, para que isso não venha a te gerar um problema, porque a Lorena disse isso. Então eu sempre até trago uma ênfase. Isso aqui Pablo disse. E na verdade Pablo disse porque ele ouviu outra pessoa dizer. Então quando você for fazer afirmações que pode gerar polêmica, é interessante que você traga afirmações de pessoas que tenham relevância. Tem uma pessoa que conhece que fala em público usando essa técnica de perguntas. Então ele explicou que é uma boa técnica, viu, Jarbas? O Ricardo aí entrou, bom dia, né? Nesse horário você pode estar aqui porque não tem ninguém querendo tomar shake da Herbalife nesse horário, senhor Ricardo. Eu espero, quer dizer, eu acho. No café da manhã deve ser bom. Tá, então descobrir sempre o que está por trás das afirmações, porque as afirmações podem sim correr esse risco de te trazer problemas. Na sala de aula, quando o aluno está disperso, eu faço uma pergunta direta e uma pergunta direto a ele. Pronto, aí muitas das vezes ele não vai saber responder, né? E você passa maior vexame naquela pessoa. Muito bem, senhorita Gleice. Tô brincando, Gleice. Não, mas é mesmo. Professor normalmente faz isso. Quando a pessoa está dispersa, aí ele pega e chama a atenção, né? Dessa forma, fazendo perguntas.
Você precisa se expor nessa semana da comunicação. O que vocês vão fazer para se expor nessa semana da comunicação? Eu espero que vocês já estejam fazendo isso. Jesus, gente, até mesmo Jesus não agradou ninguém. E ele já te agradou antes... Aliás, calma aí. Jesus, ele não agradou ninguém. Mas a você, ele já agradou antes da fundação do mundo. Você entende isso? Pergunta assim. Se nem Jesus agradou, mas ele já te agradou. Jesus não agradou a todos, mas ele já te agradou. Para falar em público, acho mais nobre e usa ele como termômetro, aquilo que eu disse para vocês ainda há pouco. Os nobres, eles não vão te criticar, porque eles não perdem o tempo deles fazendo isso, são pessoas nobres. Então, quando você estiver falando em público, analisa ali quem é uma pessoa nobre. E eu achei tão engraçado isso, porque uma vez, eu mais meu esposo, a gente cantou lá na igreja que a gente frequenta, sabe? Eles convidaram e eu, assim, meu esposo já cantava, mas eu não, né? E aí eu peguei e cantei lá nessa igreja. Só que, por exemplo, essa questão do termômetro, pra quem que eu fiquei olhando? Eu fiquei olhando pra um amigo do meu esposo que é músico. Porque eu pensei, ele vai ser meu termômetro. Se eu não estiver bem, ele vai fazer uma cara. Era um risco que eu assumia, né? Mas eu pensei, não, eu vou ficar olhando pra ele, porque se não der certo, ele é quem vai estar me ajudando. Estou mais perdido que cachorro que caiu da mudança. Estou totalmente fora de tudo que está acontecendo. Meu amigo, nós estamos aqui passando o conteúdo da mentoria, da independência digital, do Pablo Marçal, que está acontecendo, aquele curso que ele fez uma propaganda daquelas, ou conhecido também como 12K. E eu estou fazendo essas lives aqui agora, dos conteúdos que eu venho aprendendo na mentoria. A Semana da Comunicação foi o conteúdo que ele passou na semana passada e eu estou agora transmitindo para vocês nessa semana. Os resumos também estão sendo postados todos os dias nos nossos canais de comunicação, WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, porque eu estou em todas as plataformas digitais. Lives. Quem aí tá precisando destravar e não fez live ainda, pode falar com a Gleide, que ela gosta de fazer lives. Ricardo, assiste as lives da titia. Eu acho que você tem que vir assistir mais aqui as nossas lives, viu, Ricardo? Porque tá difícil. Jô, tudo bem contigo? Então, bora lá, gente. Os nobres, então, não vão te criticar. Quando você for falar com alguém em público, busque uma pessoa ali que você sabe que vai te dar um termômetro, que vai ser como um termômetro para você. E as pessoas querem ver você bem, mas elas não querem ver você melhor do que elas. Isso a gente já tem uma noção, né? 3 fases. Primeiro, a pessoa vai duvidar de você, vai tirar sarro da sua capacidade. Aqui é o deboche, gente, e vai ser normal. Agora você só faz live, aí a pessoa é bebê, pega mamadeira e chora. Porque você começa a ser criticado no sentido de que agora você só faz live, nananã, e a pessoa vai pegar e ficar, estão falando de mim, porque você é um bebê ainda. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a dúvida. As pessoas vão olhar para você e vão questionar, será que é isso mesmo? Parece que ela nasceu para isso. Aí já é o início da conversão. E a terceira fase é a conversão. Eu queria participar desse negócio. Como que faz? É o que eu mais vejo na vida, dizendo o Pablo. É o que ele mais vê na vida. As pessoas não estão nem aí, começam a te criticar e depois elas já ficam interessadas em saber o que ele fez para estar aí agora, desse jeito. Esses 15 dias foi tão corrido que eu fui, eu já sei, mutada a pé. E peguei carona no guincho. Ah não, Ricardo, essa é a antiga. Essa me faz rir ainda. Mas eu já tô pegando o estilo. Tarefa. Vamos lá na tarefa. Tem tarefa para vocês hoje. 5 pessoas você vai reunir, que não precisa ser eu, tá, gente? É vocês aí. Vocês vão reunir 5 pessoas, no mínimo 3,
no Zoom e ensinar alguma coisa que você aprendeu aqui comigo essa semana. Vai no Google, como usar o Zoom, mas você vai ter que fazer. Você tem que se expor, ensina alguma coisa. Os seus melhores amigos não vão entrar, porque só vai fazer quem quer mesmo. Canaliza o canal de sabedoria que você tem. Aí ele pegou e disse também: toda vez que me dá vontade de afinar, rebaixar, voltar atrás, eu me lembro de Moisés. Foi criado como filho do faraó por 40 anos, matou um cara e fugiu, volta com 80 anos e fala: Deus mandou a gente ir embora. Aí o faraó fala: não, Moisés, vamos negociar essa parada aí, vai só você, vai só os homens, vai só não sei o que, e fica tentando negociar lá, né? E Moisés disse: vai todo mundo, nós vamos cair pra dentro, tá ligado? Vai embora todo mundo, porque o Senhor mandou e eu sou obediente, viu? E ele disse: nenhuma unha, que eu vou mostrar pra vocês, olha, tanto que minhas unhas cresceram, nenhuma unha vai ficar pra trás. Então, quando você também for fazer algo, lembra das unhas da titia Lore? Vai com tudo que você tem, vai com tudo que você tem, e nenhuma unha vai ficar para trás. De preferência que nenhuma unha fique para trás mesmo não, gente, porque dói. Dói o tal de deixar uma unha para trás, né? É melhor não deixar mesmo. Quem já perdeu unha? Misericórdia. Eu já perdi. É horrível. Porque para chegar ao ponto de uma unha sair de você é doloroso. O diabo, gente, falando do diabo agora, do diabo, ele realmente é forte. Porque pelo tempo que ele está na terra, eu não tinha parado para pensar nisso, ele já modelou todo ser vivo. Ele tem toda a inteligência disponível na terra. Só que ele não tem um pingo de sabedoria. Do que te adianta também ter inteligência, mas não ter sabedoria? Agora, se algo vem do céu, o diabo não consegue captar. Ele não captou a sua mensagem. Se algo vem do céu, com coisa nova, com frescor, sendo algo disruptivo, aí ele não tem condições de saber. Por isso que ele morre de raiva de mim e de você. Porque tudo que a gente vem captando é sabedoria, são coisas novas, com frescor, disruptivo. Por isso que quando você levanta e põe os pés no chão, o diabo já fica com raiva. Ah, ela acordou de novo. Ah, ele acordou de novo. Então você tem que deixar essa comunicação fluir dentro de você. Você tem que deixar isso que você está aprendendo fluir dentro de você. E eu estou fluindo tão alto que é capaz do meu esposo já ter acordado. Quem não está fazendo, com certeza vai te criticar. Ah, se vai. E quem está fazendo, não vai te criticar porque não tem tempo. Me vê, papai. Me vê eu falando mal de alguém aqui nessas lives. Eu não tenho tempo, gente. Como é que eu vou criticar alguém? Não tem tempo. Eu não sou crítica. Os próximos não querem ver a gente diferente. Eu descobri um negócio, segundo Pablo. É só não parar de falar. Você não pode parar de falar. Agora ele explicou sobre os módulos. As aulas de Pablo foram 5 durante a semana passada. E a gente vai estar passando aqui as lives dessas 5 lives, tá? Farei lives das lives. Sábado e domingo não teve aula do Pablo, teve mentorias que eu ainda não fiz os resumos. Vou fazer. Semana que vem, que seria esta semana em específico, as aulas do Pablo serão segunda, quarta e sexta. Eu já passei para vocês o resumo de ontem. O resumo de hoje, hoje tem 2 mentorias. Eu fiz uma que foi com o Marcos Paulo sobre lançamento, mas existem já algumas aulas antes, então eu vou fazer o resumo dessas aulas de antes e depois é que eu vou estar fazendo o resumo da aula específica de hoje, tá? E a aula depois na próxima semana, na terceira semana, eu sei que é meio confuso, isso aqui só a título de explicação mesmo.
As aulas do Pablo vai ser terça e quinta e os outros dias da semana vão ser só mentorias. Quando for na próxima semana ainda, as aulas do Pablo será apenas na segunda-feira até o dia 7 de dezembro. E assim será para você focar com pressão nas mentorias. E ele falou, nessa semana é bom que você force a assistir todas as aulas. Observação. Lembrando que no nosso caso, essa observação é minha, metanoia, 12K. É meio complicado porque nós já começamos atrasados e os meus resumos são nada resumidos. Então vamos com calma, galera. Comunicação é o que, gente? A comunicação, ela é como se fosse ali a cereja do bolo. E o que tem de cereja nesse bolo, na verdade, é a elegância. Então, a cereja do bolo da comunicação é a elegância. Você tem que saber comunicar com o corpo, com o tom de voz, a palavra e a energia. Se você souber comunicar com todas essas fontes, não tem como. O corpo, ele fala mais que tudo. Então, sempre use suas mãos. A pessoa que usa até demais. Gente, e é incrível. Eu me esforço tanto aqui fazendo essas lives com vocês, que na hora que eu termino, eu tô acabada. A Gleide sabe, eu termino a live, eu vou deitar no sofá um pouquinho para descansar a coluna. Porque tem muito isso, da energia, né? Da pressão na fala, dos gestos. E se você trabalha por causa do número, você vai ficar escravo. Se, por exemplo, eu estivesse muito atenta, muito ligada aqui com a quantidade de pessoas que estão me assistindo, eu já tinha parado isso aqui há muito tempo, né, gente? Porque não é essa coisa bombástica. Então você não pode ficar atento a essa questão de números, porque senão você vai ficar escravo. Pablo, por que eu tenho que fazer isso? Você não tem. Alguém que é livre não tem que fazer nada. A liberdade, ela não te obriga a nada. Liberdade não é poder fazer tudo, é não ter que fazer nada. Olha que profundo isso. Liberdade não é poder fazer tudo, é não ter que fazer nada. Exemplo, se eu quero trabalhar, eu sou livre. Agora, se quero trabalhar, é querer. Agora, se eu trabalho porque eu preciso, aí eu não sou livre. Não deixe de fazer as tarefas. Hoje é dia de fazer perguntas. Quem está fora do processo, esqueça quem está fora do processo. Se tem gente que não quer vir junto com você, deixa essas pessoas para lá. Essa semana é a semana de se comunicar. Na comunicação, você precisa de confronto, você precisa de força. As mentorias vão ser 12, é para focar no máximo em 3. Focar em uma, fazer no máximo 3, até porque vai ficar disponível por 1 ano, então não precisa de acelerar, porque se a gente acelerar e isso acabar, ó gente, acabou, Zé Fininho, porque a Lorena já vai estar, lá em Nova York. Tô brincando, gente, não sei, mas vai aqui, né, eu tô trabalhando a mentalidade. A minha comunicação, você tem que entregar mensagens, entregue mensagens. A minha comunicação densa. Se eu não falo pesado, o Pablo explicou que ele fala pesado porque senão ele ia atrair muito religioso. E é uma coisa que ele não quer de jeito nenhum. Os religiosos normalmente ficam em estado de choque com a forma com que ele fala e casca fora. Você quer comunicar o quê? Qual é a sua intenção? Para pensar aí, qual é a sua intenção? O que você quer comunicar? Eu não conheço alguém que dá certo na vida se não sabe comunicar. Tem gente que é muito bom em escrever, porque não aguenta abrir a boca. Não existe o dom da comunicação. Comunicação, gente, é se esforçar. Quem não tem talento, acorda mais cedo e dorme mais tarde. Foi o que começou a acontecer comigo. Eu tava tendo tempo. Eu falei, o jeito vai ser acordar mais cedo para fazer a coisa funcionar. E dorme mais tarde, mas vamos correr atrás. Olha para as pessoas e veja o que elas precisam. Jesus também fazia assim, ele olhava para as pessoas e o papo rolava.
Ele não planejava o que queria falar naquele dia. Ele chegava lá em determinado lugar e falava assim, tá vendo as crianças? Elas herdarão o reino dos céus. Então, assim, ele ia vendo as coisas, aparecia um cego, aparecia não sei o quê. Então, ele não fazia nenhum discurso ensaiado. Foca e faça as tarefas. Colocar pressão na comunicação não é ficar agressivo, embora o Pablo às vezes faça isso, né? Mas é sair daquela fala monótona. E não é o tempo inteiro também que você tem que ficar botando pressão, porque senão a pessoa não vai te aguentar. Pare de falar que você não entende nada sobre internet. Pare de falar que você não entende nada sobre comunicação, que você não consegue comunicar. Pare de falar não. Nesse sentido de não sei, não faço, não consigo. Comunique do jeito que você quiser. Você pode comunicar através dos stories. Faz o que precisa ser feito e faça agora. Agora vamos falar sobre linguagem não verbal. Eu tenho 5 minutos para falar. A linguagem não verbal. Bom dia, Edson. A linguagem não verbal não é sobre técnica. A comunicação, gente, ela é vida. É transmitir vida sua. Você transmite a sua vida para outra pessoa. Por isso que não é só o falar. É a energia, é a interação, é esse relacionamento, é essa fluidez, é a energia e etc e tal. 7% da comunicação vai ser palavra. 38% vai ser tom de voz. 55% é expressão. E aí você soma tudo isso e vai dar 100%. As expressões, elas determinam o nível de energia. Por falar nisso, gente, quando eu vou buscar a foto que eu vou colocar aqui na live, porque tem como, né, você buscar no decorrer do vídeo, eu tenho a maior dificuldade, porque eu tô o tempo inteiro assim, ó, caras e bocas. Porque é muita expressão, é muita expressão. Você pode treinar. Se quer chamar responsabilidade, é só baixar o tom de voz. Olha como que funciona. Se for algo poderoso, você tem que colocar pressão. Agora, se você aumenta o tom de voz, você coloca pressão. Mas se você quer chamar a responsabilidade da pessoa, chama a pessoa para mais perto de você, fala com ela assim, mais pausadamente, e aí você vai estar chamando a responsabilidade dela. É responsabilidade sua ter uma boa comunicação. Agora, se você quer que a pessoa fique aí até o final, você tem que fazer tudo isso aqui. Senão ela não vai aguentar ficar aí até o final. Então você tem que aumentar o tom de voz, tem que ter intensidade, tem que ter energia. Mas eu não tô falando que o que eu faço tá certinho não, porque eu tenho muita coisa para aprender também. E o que é voz modulada? É o tom adequado da voz, ou você vai errar feio. Inclusive, se o Marcos ainda estiver aí, depois me fala se minha voz está modulada, se eu tenho que modular a voz. Nada melhor que um maestro para ajudar a gente nesse sentido. Você tem que puxar energia e depois rampar nessa energia. Aí as pessoas vão com você nessa energia. Você pode ter as melhores palavras, mas ninguém vai querer te ouvir se o seu tom for inadequado. Você tem que trazer uma interrupção na conexão. Você tem que trazer essa energia para a comunicação, senão ela não vai fluir. Chave. Palavras adequadas, então. Você tem que ter palavras adequadas e o tom de voz legal. A voz, quando ela é aveludada, ela passa mais confiança. Que não é o meu caso, que é uma voz de taquara rachada, como se diz aqui no Goiás. Mas assim, eu vou ficar falso se eu começar a modular demais essa voz, se eu passar a ter uma voz assim adequada, aveludada, se eu quiser falar de uma forma diferenciada. Gente, minha live já vai acabar, eu não acredito! Olha, tá acabando. 20 segundos já, não deu tempo de terminar. Eu vou mandar a tarefa dessa live para vocês, vou deixar ela nos comentários, tá bom? Se você ainda não teve acesso aos resumos, eu vou deixar a tarefa nos comentários.